Graça e paz, bom dia. Como é bom estarmos juntos em mais uma manhã, conversando acerca da palavra de Deus. Pastor Juan Cruz, bom dia. Graça e paz, pastor. Bom dia, pastor. Bom dia a você que nos acompanha nesse momento. É bom estarmos juntos. E vale lembrar que se você quiser acompanhar os programas anteriores, corre lá no nosso canal do YouTube, @Semeando Família, e mergulhe lá em coisas que Deus tem dado e iremos compartilhar com você. Se inscreva lá e receba as notificações. Meu filho cantaria a musiquinha, né? Dá um like no canal para ficar legal. Ele cantaria a musiquinha. Pastor, nós estamos caminhando por um pensamento, né, acerca... Outro dia me perguntaram, algumas pessoas... Hoje, essa migração, né, de membros de igreja, de peixes de aquário, é algo que acontece com frequência. Nós oramos, né, para que haja um entendimento, discernimento. Nós não celebramos quando essa migração chega em nossa igreja, se não for pelo Espírito Santo, né? A gente direciona cada um para aquele tratamento que Deus tem, geograficamente, onde quer que seja. Mas algumas pessoas nos trazem um atenuante dizendo assim, mas por que saiu? Será que a verdade está com vocês ou a verdade está naquela pessoa que saiu? Onde é que está a verdade? E a gente estende essa pergunta muito além, né? Cadê a igreja que tem o evangelho da verdade? Cadê o pastor? Qual o líder que tem esse evangelho da verdade? Cadê a ovelha, o membro da igreja que tem esse evangelho da verdade? Isso é um princípio que a gente precisa pensar, repensar. Está no programa, na rádio, a gente pode conversar bem sobre isso, né? Olha o que diz aqui em 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 1, para abrir o nosso entendimento. No entanto, a Bíblia, a mensagem, tá? No entanto, havia também profetas mentirosos entre o povo, assim como há mestres mentirosos entre vocês. Eles provocam divisões destrutivas, jogando uns contra os outros, e como cachorros mordendo a mão de quem deu a eles chance de ter sua vida de volta. Eles se lançaram numa ladeira escorregando para a destruição, mas não sem antes recrutar uma multidão de seguidores iludidos que não consegue distinguir a mão direita da esquerda. Olha que forte. Verso 2. Eles dão uma fama ao caminho da verdade, só se preocupam consigo mesmos e jamais dirão nada que traga algum benefício. Só querem explorar vocês. Olha, é lógico que não ficarão impunes, eles caminham para o precipício, porque Deus nunca esteve ao lado deles e não permitirá que essa situação continue indefinidamente. Deus não deixou escapar nenhum anjo rebelde, mas os enjaulou no inferno e ficaram ali até o dia do juízo. Ele também não deixou passar a maldade do mundo antigo, providenciou o dilúvio para fazer a limpeza, resgatando apenas 8 pessoas, Noé, e a única voz de justiça que era um deles. Deus decretou a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Tudo o que restou delas foi um monte de cinzas, uma advertência terrível para qualquer pessoa dominada pela maldade. Mas Ló, um homem bom, quase enlouquecido pela imundície e pela perversão sexual daquela cidade, foi resgatado, cercado de podridão moral, de dia após dia. Aquele homem justo vivia em aflição constante. Hoje isso não acontece no cristão. O cristão está vivendo de imundície, não sente nada, meu irmão. 9. Pois Deus sabe como resgatar os justos dos ataques malignos e como manter os ímpios na mira até o dia do juízo. Deus está especialmente irado contra esses mestres que vivem na imoralidade, viciados numa vida decaída. Eles desprezam as autoridades verdadeiras, preferindo seguir seus instintos e governar a si mesmos. Egocêntricos, insolentes, não hesitariam em difamar a mais esplêndida das criaturas. Nem mesmo os anjos superiores a eles, em tudo ousariam difamar os outros diante de Deus. Isso é sério, pastor. 12. Eles não passam de animais selvagens, predadores por natureza, mas assim como abatem os outros com suas blasfêmias, também serão abatidos. No final serão derrotados. A maldade deles vai se voltar contra eles mesmos. Eles são desprezíveis, viciados no prazer que vivem orgias, se embriagam em plena luz do dia. São obcecados por adultério, são compulsivos em todo tipo de pecado. Não hesitam em seduzir quem se mostre vulnerável. Olha, que forte. A especialidade deles é a cobiça, são mestres nisso. Almas mortas. 15. Eles saíram da estrada principal e agora andam sem rumo. Tomaram o caminho de Balaão, filho de Beor, o profeta aproveitador, especialista em maldade. Mas Balaão foi interrompido no meio desse caminho perverso. O animal falou com voz humana e evitou a loucura do profeta. 17.
Esses mestres não têm nada a oferecer. São fontes secas, nuvens de tempestade espalhadas, guiadas por um buraco tenebroso do inferno. Seu ensino não passa de conversa fiada. Mesmo assim, são perigosos os que estão prestes a escapar dos caminhos errados. São os mais suscetíveis ao seu apelo sedutor. Prometem liberdade aos novatos da comunidade, mas eles mesmos são escravos da corrupção, pois são viciados em corrupção e são escravos dela. Se eles escaparam do cortiço do pecado depois de ter experiência com o Senhor e Salvador Jesus Cristo e escorregaram de volta para a velha vida, então a situação deles é pior do que no começo. É melhor não conhecer o caminho de Deus que andar nele e depois retornar repudiando a experiência e o mandamento santo. Eles provaram o provérbio: o cachorro volta ao seu vômito, ou este provérbio: o porco lavado procura a lama de volta. O texto em si mesmo já nos traz o pensamento. É autoexplicativo. Só ler, e você que ouviu pela rádio, vai, né, e essa versão, a mensagem, ela é uma versão que vai construindo, né, construindo as palavras como uma linha de história, de apresentação, então fica muito fácil a gente compreender. Na minha versão, pastor, é o versículo 3, né, diz: em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, e que há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tardará. Então, quer dizer, essa descrição aqui é uma descrição muito contextualizada, porque é o que a gente tem visto. A gente falou no programa anterior sobre os inúmeros escândalos que vão chegando e, infelizmente, o Evangelho tem sido conhecido nas maiores mídias nacionais e até internacionais pelos escândalos. Recentemente, uma nota enorme saiu em várias manchetes, vários jornais: pastor, ele abusa do enteado, do filho e põe fogo no corpo. E isso ficou durante semanas repercutindo. Não, agora o pastor disse que não, que ele não sabia. Não, agora o pastor, e a ênfase, né? Esse pastor não tinha nome. Porque, na verdade, quem fez isso foi o pai. Quem fez isso foi um cidadão. Independente do que ele era no circuito religioso, todos nós deveríamos estar assustados pelo tipo de crime que ele cometeu. Mas parece que o fato de emblemar pastor, as pessoas: nossa, mas o pastor fez isso? Cara, você deveria estar também abismado. Nossa, o borracheiro fez isso. O pai, né? Seja qualquer cidadão em sua sã consciência, isso é terrível. Mas as pessoas: nossa, gente, o mundo está acabando, um pastor fez isso. Eu acho que é o fato de algumas pessoas estarem tão abismadas, focadas nessa massa de vergonha que o Evangelho tem se tornado. É porque Cristo tem tanta validade, né, que quando a pessoa se declara cristão, né, se espera algo... Endossa. Já foi isso no passado. Pastor, hoje, é bem da verdade, as pessoas elas se aprimoram cada vez mais, né? No treino, no CrossFit, nós temos o coach, o professor de CrossFit é o coach, aquele que vai estar administrando a aula e tal. Quando se trata da igreja evangélica hoje, a gente tem muito coach, cara. Tem pessoas que sabem qual o caminho de validar o emocional, tem eloquência na palavra, tem discernimento, não é bobo. Satanás é o maior pregador da face da terra e está usando a boca de um monte de gente para isso. Agora, a bem da verdade, quando a gente trata assim, o líder evangélico, a igreja evangélica, isso trazendo destaque, de boa, eu fico vendo também a gente. Vamos fazer marcha para Jesus. Qual o fundamento dessa marcha? Qual o propósito dessa marcha? Pastor, nos lugares em que eu percebi, porque eu nunca participei, a maioria dos líderes, né, dos pastores e apóstolos daquela localidade, eles ficam brigando entre si para saber quem vai em cima do carro. Quem é que vai fazer a oração pela igreja, pela cidade? Quem é que vai fazer tal coisa? E aí você pega, não sei quantos lá, 20, 30 patrocinadores. Né? Então, ou seja, é como se para divulgar o nome do Senhor Jesus precisasse, né, dessa euforia toda, dessas questões. E o texto vai dizendo assim, ó: iludem os instáveis. Fico pensando, você que nos acompanha agora, e sabe, as pessoas estão machucadas, feridas, instáveis,
E aí chega numa casa, numa instituição que utiliza, né, o propósito da igreja, porque uma coisa é importante ressaltar aqui. Você pode ter sido atingido por diversas situações que nós acabamos de ler, mas você foi atingido por pessoas na igreja, mas nunca pela igreja de Cristo. A igreja de Cristo continua imaculada, continua intocável, continua sendo o corpo, a representação do corpo do nosso Senhor. Mas, infelizmente, pessoas travestidas de líderes, instituições travestidas de igreja, têm trazido isso, ao invés de ser o abrigo, o lugar do consolo, o lugar onde você, sabe, não é o ponto de chegada, mas é o ponto de partida. Agora, como é que você parte? Se quando você chega, sabe, você fica pior do que quando chegou. Tenho falado isso em alguns momentos e reflita comigo, pastor, e você que nos acompanha. Se a pessoa se decepciona com o mundo, viveu algo muito desagradável, ela sai do mundo, sabe, ela está lá, ela foi machucada, enfim, de alguma maneira, por esse sistema, mundanismo, tal. Ela vem para a igreja, acreditando nessa palavra de fé, de esperança, de vida nova, de recomeço. E quando ela está dentro dessa estrutura, representando a igreja de Cristo, ela sofre outra pancada. Decepção, frustração, calúnia, escândalos em cima de escândalo. Aí ela vai e volta, sai da igreja. Volta para o mundo. Em que momento essa pessoa volta para a igreja? Se a igreja é o ponto da onde, sabe, houve a ferida. Porque no mundo ela tem uma opção, vir para a igreja, vir para o Senhor. Porque, infelizmente, no primeiro momento, as pessoas elas não se reconciliam com Cristo, pastor. De alguma maneira, um grande percentual das pessoas que dirigem suas vidas ali é um toque do Espírito Santo. Sim, com certeza. Mas também um convite de alguém, algo que ela visualizou, sabe? A paz que ela sentiu quando chegou naquele ambiente. E, de repente, se aquilo ali depois não se confirma, acaba sendo uma forte traição e uma pancada em sua vida, de frustração. Nos confronta muito. Nós conversávamos ainda há pouco, né, que como é desafiador, né? Existem alguns outros 7.000 que não se dobraram, mas a gente pensa que andar na contramão, né? A gente estava construindo esse pensamento agora, de uma realidade da, aspas, igreja evangélica brasileira é muito complicado. Porque a gente fica construindo fronteiras onde não existe. A verdade está na Assembleia de Deus, a verdade está na Batista, na Metodista, na Presbiteriana. Onde é que está a verdade? Nessas neopentecostais hoje, onde a verdade está? Né? Cadê a verdade do Evangelho hoje? E isso nos confronta bastante. Porque Jesus ele não falou nada disso, ele não falou que ia instituir tal igreja. Por mais que a gente tenha um pensamento, né, de que o nome possa ter sido uma inspiração, sim, mas Jesus ele não pensou nisso. Jesus ele não falou de religião, ele tratou muito pouco de religião. Pastor, as pessoas chegam no gabinete e já começam a questionar como é que vai ser a grande tribulação, como é isso, como é aquilo. E eu fico pensando, cara, ele não resolveu as pequenas questões da vida. Se você depender da vida que você tem para se preocupar, meu irmão. Se vai passar nos 1000 anos da tribulação. Cara, você já está frito, cara. Mas a gente perde tempo discutindo, batendo boca nisso, e a gente vê que nada disso tem de evangelho. É melhor garantir agora, meu irmão. Na primeira, tá certo? Porque se é difícil na primeira, imagino que na segunda, terceira, o quarto céu e calvinismo, são tantas coisas, pastor, que as pessoas vão se envolvendo. E não é o evangelho verdadeiro, pastor. Tudo bem, não estamos criticando aqui o seu interesse em se aprofundar em algumas estruturas teológicas, entender um pouco aí desse momento apocalíptico, beleza, escatológico, mas de verdade é você entender se de fato está agradando ao Senhor e se não está sendo envolvido nesse amaranhado de coisas onde o engano tem tirado aquilo que diz a palavra, até os escolhidos sendo enganados. Então, que se preocupe nisso, foque nisso, para que no grande dia já estejamos lá juntos, em nome de Jesus. Que essa palavra traga paz ao teu coração, em nome de Jesus.